Olá, senhores. Meu nome é Edson Cardoso e eu estou aqui para conversar sobre Trilio Volt para Kubernetes, uma solução da Trilio para proteção de dados, para backup de dados em Kubernetes. Vamos estender aqui um pouco a nossa conversa. A nossa conversa passa pela prova de conceito. A gente vai fazer alguns testes, a gente vai mostrar o Trilio Volt para Kubernetes rodando aqui nos nossos ambientes de Kubernetes, efetuando alguns backups e alguns restores. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu tenho mais de um cluster Kubernetes aqui no meu ambiente, justamente para poder testar, entre outras coisas, a capacidade que o Trilio Volt tem de efetuar backup em um cluster de Kubernetes e restaurar esse backup, mover esse workload para um outro cluster de Kubernetes. Os meus dois clusters, ele é um Red Hat OpenShift, ele é um OpenShift, está bem atualizado, ele está na última versão, e o outro cluster que eu tenho aqui, que eu trouxe para a gente poder testar, é um cluster que está instalado com Rancher, né? Inclusive os nós desse cluster estão na Amazon, né? São máquinas que estão estacionadas lá na Amazon. Muito bem. A primeira coisa bastante interessante quando a gente utiliza a Red Hat OpenShift Container Platform ou OCP é entender que a instalação do Trilio Volt, ele se dá, existem várias formas de fazer a instalação, inclusive nós vamos colocar os links de documentação no final desse vídeo, mas a instalação do OCP ela é bastante facilitada no sentido que a gente utiliza Operator, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no Operator Hub do próprio OpenShift, a gente vai perceber, deixa eu aqui nos que estão instalados, a gente pode perceber os Operator Hubs que estão instalados. A gente já procedeu a essa instalação. E aqui você tem um Operator Hub do Trilio Volt para Kubernetes já instalado, né, já com todas as características dele. Uma coisa interessante é que todas as movimentações, todas as configurações que a gente vai prosseguir, vai fazer lá em linha de comando, nesse cluster, elas são refletidas aqui nos formulários do OCP. Por exemplo, se eu clicar aqui em licença, a gente tem a licença aplicada. Isso aqui é resultado direto da aplicação de um conjunto de YAMLs com informação da licença. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente tem target também declarado, já a gente vai ver o que é target, mas essas informações estão todas disponíveis a partir aqui do OCP. Então essa é a primeira curiosidade, essa é a primeira característica de utilizar o Trilio Volt for Kubernetes no OCP. Maravilha. Então vamos dar uma olhadinha no OCP em linha de comando, né? Então, vamos lá. Get pods, vamos dar uma olhadinha, ver quais os pods que estão rodando. A gente não vai cobrir a instalação total do Trilio Volt, né? A documentação que está no final desse vídeo, ela é muito boa para poder fazer isso. A gente só vai dar uma olhadinha na operação. De toda forma, é importante a gente entender se todos os componentes do Trilio Volt estão instalados. Estão sim. Se você der uma olhadinha aqui no namespace OpenShift Operators, você vai ver aqui você vai ter aqui uma quantidade grande de pods rodando com os produtos, né, com o Trilio Volt em si. Então, cada um desses pods aqui, ou desse conjunto de pods, representa uma parte do produto, eles estão instalados e estão rodando. Então, a gente já consegue começar aqui os nossos testes. Como ponto de atenção, a gente precisa entender
alguns pré-requisitos para que a gente consiga, pelo menos, entender como fazer backup ou como recuperar o backup. O primeiro ponto de atenção é entender o que é targeting. Então, quando a gente fala de targeting, a gente precisa declarar, a gente precisa entender, a gente precisa mostrar para o TrillVolt onde vai acontecer a guarda, onde vão ser imputados os dados que a gente está fazendo o backup. Então, existem algumas formas de você declarar o target. Uma das formas suportadas é utilizar S3 ou S3 compatível. Então, se você tem Mini.io, se você tem a solução de Ceph compatível com S3, você pode entregar essa solução que ela funciona sem muito problema. A segunda é NFS. Então, a gente tem essas duas possibilidades, então esses dois conjuntos de possibilidade para declarar o target. Então, eu já tenho o target declarado, mas eu estou mostrando aqui o YAML do target para vocês, justamente para a gente entender um pouco como a gente consegue fazer a declaração desse target. De toda forma, eu posso consultar aqui o meu target, porque eu já tenho o target declarado, né? Aqui, se você olhar essas configurações de Access Key, Secret Key, são os valores que você precisa colocar nesse YAML justamente para fazer valer lá a sua conta na AWS. Eu só não coloquei aqui até por questões de segurança, mas eu já tenho, inclusive, esse target aplicado. Como a gente aplica o target sem muito problema, eu não vou aplicar de novo, né, mas eu só vou colocar a sintaxe aqui. Né. Se eu der Enter aqui, ele imediatamente vai pegar esse manifesto, vai utilizar esse manifesto e vai fazer a instalação nesse cluster de Kubernetes aqui, nesse cluster de containers. Então, revisando, a gente precisa de um target, né, e a gente já tem o target definido. Um segundo ponto que a gente precisa entender é que a gente precisa de um plano de backup. E o que é o plano de backup? Inclusive, já vou mostrar um manifesto aqui. O plano de backup diz respeito justamente àquilo que eu quero proteger e como eu quero fazer isso. Né? Então, o objeto que ele cria é um objeto chamado Backup Plan. Né? Ele tem um nome. O spec dele, por exemplo, qual namespace, inclusive, você quer fazer o backup. Existem 4 formas possíveis de você fazer backup, de você proteger os seus dados com o TrillVolt. E essas 4 formas são: você pode fazer backup por home, você pode fazer backup por operator, você pode fazer backup por namespace e você pode fazer backup por label. Então você pode, por exemplo, colocar etiqueta na tua aplicação, no teu conjunto de aplicações, ele também vai fazer esse backup. Inclusive, no nosso exemplo, é isso que eu estou utilizando. Eu tenho um conjunto de aplicações, esse conjunto de aplicações tem algumas labels, tem algumas etiquetas, inclusive essa etiqueta, né, ela é chamada de K8 de Kubernetes, né, K8S Demo App, e o meu plano de backup para o nosso teste diz respeito justamente a fazer ou recuperar o backup a partir desse workload. Posso fazer um backup a partir do Helm? Posso fazer de operator, posso fazer de namespace e posso fazer a partir de label, e aqui o nosso backup vai acontecer por label. Então, se eu aplicar o backup, se eu aplicar esse YAML aqui, se eu der create, muito bem, -F, e aqui, tá? Se eu der um enter aqui, ele vai criar esse backup plan. Eu já tenho o backup plan, tenho algum backup plan criado, backup plan. Tá vendo? Exatamente, ele reflete, né, a minha declaração no YAML lá que eu já havia instalado. Então,
Esse é o segundo ponto de atenção. O primeiro ponto de atenção eu tenho um target, o segundo ponto de atenção eu tenho um plano de backup. Se eu tenho um plano de backup, né, eu tenho um backup em si. Né? Então, vou dar uma olhadinha no manifesto que eu criei para poder fazer um backup. Eu chamei de 3 backup label. Então, do que consiste o backup em si? Você cria lá um objeto chamado backup. Esse cara tem um nome, tem um metadado. Inclusive, a manutenção dele se dá por esse nome. O tipo de backup que eu quero conduzir, eu posso ter backup full, posso ter backup incremental. Né? O nome do meu backup plane, inclusive, você pode ter mais de um backup plane, você pode ter mais de um backup justamente refletindo essas alterações. E o namespace, né, onde se encontra a minha aplicação para poder fazer o backup. Muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha. Opa. Eu não tenho os nós estão aqui. Na verdade, eu queria rodar os pods. Os pods estão aqui, maravilha. Eu não tenho ainda um ambiente criado para poder fazer o meu backup e eu vou conduzir ele agora. Esse ambiente ele é muito simples, né? Ele é um ambiente de teste, e inclusive disponibilizado pela própria Trilho. Ele consiste em uma série de banco de dados MySQL e uma API para esse acesso. Né? E no final esse cara vai ter um service apontando para um load balancer e a gente consegue olhar o conteúdo dele depois que ele sofreu o deploy. Então vamos aplicar aqui o manifesto e vamos criar esse ambiente para a gente poder fazer o backup dele. Tá? Vamos criar -f sample, então, vamos esperar ele fazer a aplicação de tudo. Muito bem. Então aqui eu tenho os meus pods, inclusive já estão rodando, já estão subindo. Vamos verificar se os serviços também foram entregues corretamente. Olha lá, eu já tenho os serviços corretos. Aqui eu tenho 2 serviços que são colocados. Eu tenho um front-end, eu tenho o MySQL também respondendo. Como é load balancer, esse endereço vai estar disponível daqui a pouquinho para a gente poder fazer a consulta, mas o ambiente em si está no ar. Tá? Então, se eu quiser dar uma olhadinha aqui, os pods estão rodando, né? E a gente já está utilizando, o banco já está sendo utilizado, enfim, eu já tenho um ambiente pronto para poder sofrer o backup. Muito bem, se o ambiente está ok, vamos conferir aqui o nosso backup, o plano de backup a gente já sabe. Bacana, então vamos conduzir o nosso backup. O que a gente vai fazer backup, Edson? Exatamente desse ambiente que eu acabei de colocar no ar, nunca se esquecendo de que esse ambiente tem uma etiqueta lá e a gente vai fazer o backup por essa etiqueta. Podia fazer por namespace, Edson, podia fazer por namespace, podia fazer pelas outras opções de workload que podem sofrer o backup, mas nesse momento a gente vai fazer por etiqueta mesmo, a gente vai fazer por label. Vamos dar uma olhadinha se já tem algum backup. Maravilha, não tem nenhum backup pronto aqui. A gente vai conduzir o nosso primeiro backup. Então, vamos. 3, vamos fazer o backup. Criamos o backup. Se a gente criou o backup, a gente pode verificar aqui a quantas andam aqui o nosso backup. Então, get backup. E aí ele vai mostrar para a gente, inclusive, qual é o progresso. Isso demora demora o tamanho da sua aplicação. Além disso, demora a comunicação com o seu storage. Né? Toda forma, ele já está conduzindo ali o backup, tem ali um percentual que ele já vai mostrando para você. Assim que tiver 100%, a gente continua.
Excelente, terminou o backup com sucesso, não houve nenhum erro. E aí a gente vai perceber que o backup está disponível, então inclusive começo e final do backup, ele é full, e entre outras coisas o escopo do backup ele é de label, de aplicação. Ele pega a etiqueta lá da aplicação e conduz o backup. Então, maravilha. Se eu simplesmente, você vai ver aqui o que está acontecendo, ele vai mostrar para mim quais são os backups que estão disponíveis. Ok, nesse primeiro vídeo, a gente agora precisa destruir o ambiente para trazer o backup de volta, né? Então a gente vai fazer o backup local, fez o backup local e vai fazer a restauração local, né? Então a gente vai conduzir aqui a destruição do ambiente que a gente tinha. Se eu sample aqui, apply, vamos terminar aqui com o ambiente que a gente colocou no ar. O ambiente não vai estar, mas eu podia deletar, mas eu tenho um manifesto para criar, ele já, se eu deletar, ele já deleta corretamente aqui, sem eu precisar ficar caçando serviço, né? Nem serviço, nem PVC, etc, etc. Então vamos esperar ele aqui deletar. Deletou, a gente não tem, né? Se eu der uma olhadinha aqui nos pods, eles não estão mais disponíveis, né? Originalmente eles estavam disponíveis, agora eles não estão mais disponíveis, né? Então agora é interessante a gente fazer a condução do nosso restore. Legal, Edson. Então, para a gente poder fazer o restore, a gente precisa de um manifesto para poder fazer o restore, né? Então a gente tem aqui um manifesto chamado restore. Esse manifesto diz respeito a onde, inclusive o nome do backup que está disponível, qual é o target, né? Em que namespace eu quero, por exemplo, que esse cara seja recuperado, e inclusive o seguinte, olha, se já existir, né, dá um skip justamente para não atropelar coisas que porventura já estejam rodando no teu sistema, né? Então só reconferir, não tem pod nenhum aqui rodando, né? Aqueles pods daqueles aplicativos sample não estão rodando mais. Vamos até conferir aqueles serviços, também não deve ter nenhum serviço, não tem nenhum serviço original do sample rodando, né? Então vamos conduzir o nosso restore. Maravilha. Então, vamos criar através do manifesto, vamos criar um restore. Maravilha. Uma vez que eu entreguei o manifesto, vamos ver, né? Get restore, vamos ver como é que ele se conduz. Maravilha, ele está em progress, vamos colocar -w para dar o wait aqui. Assim que ele terminar, a gente volta a se falar. Maravilha, terminou. A aplicação está dizendo para a gente que o restore terminou. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se é isso mesmo. Exatamente, 100% de porcentagem, está completo, tá? O namespace é exatamente aquilo que a gente declarou no nosso manifesto. Vamos conferir agora se os pods estão no lugar. Vamos lá. Os serviços estão aqui, o pods. Olha lá, o pessoal rodando tranquilamente. Então, originalmente a gente tinha
são esses aqui. A gente tinha deletado o ambiente, a gente tinha removido todo o ambiente e agora eles estão de novo no ar. Vamos ver se os serviços também vieram. Os serviços vieram, vamos ver se os PVCs vieram também. Pô, tá tudo certinho, né? Então, nesse vídeo, a gente viu como conduzir, como utilizar o Trilio Vault for Kubernetes para conduzir um backup e fazer a recuperação desse backup local. No próximo vídeo, a gente vai mostrar como continuação como pegar esse backup, como utilizar esse backup que a gente acabou de fazer e mover esse workload para um outro cluster. Tá? Porque até torna interessante a utilização do produto justamente para, olha, eu preciso mover os workloads entre clusters de versões de fabricantes diferentes. O Trilio Vault consegue me ajudar com isso? Sem dúvida. É bastante natural, é bastante tranquilo fazer essa movimentação de workload. Nesse segundo vídeo, eu vou mostrar como a gente consegue mover workloads entre clusters. Então a gente já entendeu como a gente consegue fazer o backup, como a gente consegue recuperar, já entendeu quais são as modalidades ou o conjunto de modalidades que a gente pode utilizar para poder fazer o backup ou a recuperação. Mas uma das características mais interessantes que eu particularmente considero dentro do Trilio Vault for Kubernetes é essa capacidade de mover os workloads entre os clusters. Imagine amanhã você precisa fazer a migração entre um cluster de Kubernetes de um fabricante A, você precisa mover esse workload para um outro fabricante ou para outro conjunto de fabricantes ou diretamente para a nuvem, utilizando GKE, EKS, enfim, AKS. Então você tem um outro cluster de um outro fabricante e você tem uma série de workloads que você precisa fazer a migração e dependendo do tanto de workload, do tanto de aplicações que você tem rodando dentro do seu cluster, do seu conjunto de clusters, essa é uma tarefa bastante trabalhosa. Então, o Trilio Vault vai auxiliar você a fazer essa migração desse workload. Então, para os nossos testes, nós mantivemos os dois clusters originais. O primeiro cluster, como você pode olhar na minha tela, ele é um cluster que está sendo um cluster de Kubernetes que está sendo administrado pelo ACP, pelo OpenShift. Nós originalmente temos um backup, nós fizemos um backup, vamos até dar uma conferida aqui, ó. Então esse backup chamado MySQL Label Backup One é um conjunto de aplicações que a gente disparou aqui no nosso ACP e agora nos interessa diretamente mover esse workload para um outro cluster. Aí ver se a gente consegue fazer esse tipo de atividade. Alerta de spoiler, a gente consegue. Então, vamos olhar aqui, a gente está no nosso ACP. Vamos dar uma olhadinha bacana. Aqui é o meu outro cluster. Deixa eu até dar uma olhadinha que nós que estão rodando aqui. Show de bola. Esse cluster é um cluster Kubernetes já na versão 1.19.4. Vou até comparar as versões. Getnodes. Então aqui o meu ACP, o meu OpenShift está com a versão 1.9.0 e adendos. Né? A minha versão está rodando um cluster Kubernetes em Rancher. Esse cluster especificamente, ele está rodando em Rancher. Ele está com a versão, os nós estão com a versão total do cluster é 1.19.4. Também, inclusive, ver se a gente consegue fazer a migração desse workload em versões diferentes, né? Ainda que em versões minors. Né? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, voltando aqui no meu cluster OCP, aqui os nós estão aqui, vamos conferir se a gente tem, a gente tem backup, então a gente tem um backup guardado lá no meu target, só para relembrar, né? O meu target originalmente ele é um bucket
de S3 da Amazon. Então o meu backup está guardado dentro desse bucket com um ID dentro dele. E agora eu quero simplesmente recuperar esse backup num outro cluster. Vamos dar uma olhadinha aqui no cluster Hensha. Então, primeiro, a primeira coisa que eu preciso entender é se eu tenho pelo menos o mesmo target, o mesmo alvo precisa estar compartilhado entre os clusters, né? Então eu preciso que para fazer a movimentação de workload, para fazer a movimentação desse backup e recuperação entre clusters diferentes, o mínimo que eu preciso é que o target esteja mapeado nesses clusters que vão sofrer esse movimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Você não. Publicitl get target. Vamos dar uma olhadinha aqui para. Maravilha. Eu tenho o mesmo target está declarado no cluster de OCP, ele está declarado também aqui nesse cluster de Kubernetes hospedado, gerenciado pelo Hensha. Até aqui tudo bem. Então vamos conferir. Esse cluster já tem alguns backups rodando nele, né? Inclusive é até bastante bacana você ver uma quantidade maior de backups sendo administrados pelo TrillVolt nesse cluster. Então vamos dar uma olhadinha nos backups. Eu tenho aqui um backup e também tenho um conjunto de restores. Lembra lá da minha política de restore? Eu também tenho um conjunto bacana. Opa! Não é isso. Errei. É get, Edson. Aqui, ó. Restore. Muito bem. Então, inclusive eu já conduzi alguns restores aqui nesse cluster. Então eu tenho um conjunto deles. Maravilha. Então eu tenho o target. O que eu preciso do manifesto correto para poder fazer o restore intra-clusters, né? De um cluster para o outro. Maravilha. A gente tem... Não, esse restore aqui é um restore de namespace, não é esse cara que eu quero. O que eu quero é o restore location. Tá aqui, ó. Restore location. E aí você vai ver que o meu manifesto é ligeiramente diferente dos outros manifestos. A primeira grande característica é que o tipo de restore é um restore baseado em location. E esse location nada mais é do que o ID do backup que foi guardado lá no meu bucket S3. Então, o meu sistema de backup, a partir do mapeamento do meu target, conhece e tem autorização para fazer o manuseio desse bucket, desses backups. A partir desse ID ele consegue fazer essa recuperação. Então essa é a única e importante diferença quando a gente faz o backup a partir de location. Muito bem, eu tenho um ID declarado aqui, só que a gente precisa ver se esse ID é o ID correto do backup que a gente vai restaurar. Então vamos voltar aqui no OCP, vamos dar uma olhadinha no backup e vamos procurar aqui a opção de location. Opa, deixa eu ver, describe, sorry. Muito bem, legal. Aí o ID está aqui, esse é o ID que a gente vai copiar. Agora vamos dar uma olhadinha se o ID confere. Vamos aqui. Olha lá, o ID ele é diferente. Então, não tem problema. Vamos apagar aqui. Adicionar aquele número do ID correto. Vamos, inclusive, modificar esse nome aqui para a gente... Teste. Location Restore. Vamos colocar aqui, inclusive, webinar, só para a gente deixar muito claro
se trata desse ambiente aqui. Muito bem, eu já tenho o manifesto pronto. Agora o que eu preciso fazer? Fazer a condução do backup. Então vamos lá. kubectl install F com o manifesto que me interessa. Então vamos lá. kubectl apply no install -F o manifesto que me interessa. Maravilha, entreguei o manifesto para a administração do Kubernetes. Agora vamos seguir a recuperação. Get restore, vamos colocar um wait aqui para ver como ele se comporta. Então, veja bem, aqui o progresso do backup que a gente está recuperando. Quando atingir 100% aqui, a gente volta a se falar. Muito bem, ele já mostrou para mim que o backup está completo, a recuperação, perdão, do backup está completa. Vamos só dar uma conferida, vamos tirar o wait aqui para ver se ele... Muito bem, exatamente isso, completo, no horário adequado e correto. Bacana, uma coisa que eu esqueci de comentar é que, inclusive, até para a gente não ter problema, por exemplo, de atropelar namespaces ou atropelar aplicações em namespaces distintos, eu escolhi um namespace distinto para poder fazer essa recuperação e chamei ele de restore. Posso recuperar no namespace que eu desejar, Edson? Você pode recuperar o namespace que você desejar, mas eu acho uma tática adequada. A gente, pelo menos aqui para conduzir os nossos testes, a gente ter nesse momento um namespace apartado. Deu certo? Aí você pode recuperar aí no namespace de sua preferência. Então, o backup foi restaurado nesse namespace, um namespace chamado restore. Vamos conferir se o workload está lá. Primeiro vamos dar uma olhadinha nos pods, né? Então, vamos ver o que tem de pod. Olha que bacana, os pods estão rodando adequadamente no namespace restore. Vamos ver os serviços. Vamos ver os serviços. Maravilha. Os serviços vieram para cá dentro do namespace que eu originalmente havia configurado. Então é isso. Como vocês puderam perceber, o Trilho Vault for Kubernetes ele é capaz de, entre outras coisas, uma das capacidades que, a meu ver, é uma ótima capacidade é você promover backups a partir de um cluster de Kubernetes, de uma versão e de um fabricante, e fazer a recuperação desse workload, fazer a recuperação dessa carga, a recuperação desse backup em outro cluster distinto, em outra geografia, em outra localidade, a partir da ferramenta. Então, agradeço muito pela sua atenção.
Os links para a documentação do Trilho Volt estão ao final desse vídeo. Gostaria de agradecer muito a Trilho e agradecer muito a SSIS pela oportunidade de poder conversar com vocês um pouco mais sobre o Trilho Volt for Kubernetes. Um grande abraço e até a próxima.